Libra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Yes, tudo bem? Oi, Güera. Tudo bem, chegamos. Tempo. Pois é, chegamos a um momento muito especial, o ápice da Matrística, que é o seu relato, né? Entre os hits. Os nossos hits de sucesso. Então a gente já gravou, né, esse relato em espanhol, foi muito incrível escutar. E agora você vai contar ele em português ou em portunhol, mas eu vou te corrigindo qualquer coisa. É. Vai ser um portunhol torto. Eu não tô falando português nunca. Ou bem pouco. E o relato em espanhol foi quando eu tava ovulando. E agora vai ser menstruando. Então é um vai pouquinho ter essa diferente. Vamos mas ver é incrível, como é que é a energia. E eu acho que uma das nossas, não lembro quem que falou, uma das nossas relatoras dessa experiência, ela falou, né, que a cada tanto que passa o tempo, você se lembra da história de um lugar diferente, né? Uhum. Que é incrível, assim, né? Então, talvez nessas semanas que você relatou o antigo, hoje já seja um pouco diferente também, né? Por mais que seja pouquinho tempo. Talvez, inclusive, a linguagem. Sim. Também vamos muda. ver. Vamos ver o que surge. Então, como você sempre diz, começa quando começa. Eu sei que o teu começo... Sabe lá Deus quando que acontece, mas como você sentir de começar a contar? O meu começo. Então, desde criança, eu sempre cuidei de bebês. Sempre tive, assim, um amor por bebês. Eu tinha 9 anos e tinha um bebê, eu cuidava, mudava a fralda, eu dava mamadeira, eu era super, assim, amadora de bebês. E depois trabalhei bastante de babá. E... que eu falo? Esqueci. De repente veio, assim, um pensamento. Pregnant brain. Cérebro de mãe. Eu fiquei... O outro dia eu li que, na verdade, isso é porque você tá criando o seu cérebro diminui, tipo, a massa... como se diz? La massa corporal del cerebro. Porque você tá criando o cérebro do seu filho, né? E depois... na gestação. E depois quando você... Mas acho que também é no começo do... na amamentação pós-parto também. E depois com as coisas que você aprende novas, você faz novas sinapses e volta o tamanho, volta a se expandir o seu cérebro. Então... Total. Já vai voltar. Eu acho que, não sei se eu comentei aqui, talvez tenha comentado isso em outro episódio, mas eu vi uma série que eu não vou lembrar o nome, é uma série acho que australiana, ou da Nova Zelândia, não lembro. E era engraçado porque era um episódio, era série tipo de mães, assim, né? E aí um dos episódios, ela falava isso, assim, que ela falou que ela se sentia burra, tipo,
Porque ela falou que as coisas não vinham, não fazia as conexões, tipo, era uma série de comédia, assim, né? E depois ela descobre que o cérebro da mãe, ele realmente se reconstrói, porque é muita coisa que a mãe aprende, né? É muita coisa nova ali acontecendo e que, na verdade, fica até mais inteligente, né? Mais desenvolvido. Então, ela achava o máximo, assim. E você se sente burra, mas você tá super em outro canal, né? Você tá intuitiva, tá super conectada com seu filho. Burra segundo quem, né? Tipo, você não tá funcionando do mesmo jeito que antes, tudo bem, né? Mas lembrar de coisas, às vezes, é difícil. Mas tudo bem. Ou falar linearmente. Adoro. No tempo. Então, vai ser uma conversa circular. Bom, pulando para os meus 24 anos, eu fiquei grávida com um menino brasileiro. Metade brasileiro, metade inglês. Uma mistura bem louca. Era metade antagonista. Brasileira. Era antagônico, bem antagônico, né? Bem antagônico. Bem antagônico, e ele era assim mesmo. Assim, tipo, polar. E a nossa relação era bem polar. E o bebê, a gente descobriu nos estudos que ele tinha uma trissomia no cromossomo 18, né? Que eles têm pouca chance de vida, né? Dentro do útero e fora também. Então, nessa época, na realidade que eu estava vivendo, no contexto de morar na casa dos meus pais, com essa relação que era muito difícil, para falar uma palavra que fica pequena realmente pro que foi essa relação, sem dinheiro e tal, a gente resolveu abortar, fazer um aborto. Que nessa época era ilegal aqui no país. Hoje em dia, para essa situação, já é legal. Mesmo para essa situação, era ilegal? Mesmo para essa situação. Ah, não sabia. Sim, mudou com os anos. E depois disso, bom, o caminho foi indo, eu viajei, fiz um monte de coisas, aprendi várias... sei lá, eu fiz um caminho que não tem muito a ver com a maternidade, mas sim com o meu reencontro, né? Com me encontrar num lugar... Porque as relações tóxicas são dos Deixam dois, marcas. Né? Não, e é uma relação sim. que é tóxica por causa dos Claro, dois, né? Dos seus padrões também, né? Foi um caminho de autoamor, né? De me encontrar em outro espaço comigo mesma. E isso... Bom, eu te conheci no meio. No meio do caminho. No meio do caminho. E... depois de que você estudou para ser doula e a gente começou mais a se falar disso, eu acabo vendo o documentário O Renascimento do Parto, que ele me deixou muito... Ele acordou? Acordou. Despertou um fogo, uma violência, uma ira, mas não sei se a palavra é ira. Um enojo. Raiva. Uma raiva muito forte e um desejo ou uma autorresponsabilidade muito grande de alguma coisa em mim falou bem forte, isso não vai acontecer mais, eu vou me responsabilizar e vou fazer as coisas diferentes, né? Por mais de que, sei lá, eu não vivi violência obstétrica nem nada, alguma coisa me tocou, né? E isso foi um caminho de passar de viver a história do meu primeiro filho como um aborto para
um filho, né? Eu passei de experienciar ele como um filho, como um aborto e depois como um filho, que foi um caminho bem interessante que durou muito tempo. E a integração desse filho realmente mudou, né, a minha vida. E eu acho que me preparou para o seguinte, a seguinte etapa de acolher uma nova vida em mim. E, bom, depois da gente compartilhar as suas histórias de doula e tudo, eu fiquei com muita vontade também, com esse novo fogo interno de maternidade que eu estava sentindo, de responsabilidade e também de acompanhar mulheres. Eu senti esse desejo de acompanhar essa instância da vida. Aí eu fiz também um curso anual de doula e foi com elas que eu fiz essa integração do meu filho. E, bom, o Damien, o pai da Aurora, eu conheço há muito tempo. A gente era conhecidos, assim, do bairro. Ele é músico, ele tocava nos bares daqui, a gente tinha amigos em comum. E então a gente se conhecia, mas foi uma vez, muitos anos depois, tipo 10 anos depois de se conhecer, que a gente estava num bar e sabe quando você sente, tipo, um olhar? Então eu virei assim, ele tava olhando pra minha bunda. Isso você não falou no relato em espanhol? É que ninguém da minha família vai ouvir o relato português. Era um olhar específico. Era um olhar específico. Aí, tipo, what the fuck, Damien? Incrível como a gente sente, né? Que incrível isso. Como a gente tá de costas e você sente um tum. Aí, tipo, tá. E a Pegou gente no se olhou. flagra. E aí, sei lá, apareceu um interesse nele. Também despertou esse interesse. Eu fiquei meio fuçando no Facebook dele. E a gente começou a se falar e acabou que a gente tinha 1000 histórias cruzadas, tipo, ele tinha crescido numa comunidade /secta que minha prima também, a minha avó tinha sido comprometida, como se diz? Tipo, noiva? Noiva. Do avô dele, tipo, 1000 coisas cruzadas que a gente não fazia nem ideia. Nem ideia. Então foi bem do destino, sabe? E logo que eu conheci, assim, mais profundamente, eu senti que era ele, né? O pai dos meus filhos. Eu senti muito profundamente isso. Então, e eu já tinha essa maternidade acordada, né? Desde o meu primeiro filho, que não é que eu tive ele e logo eu comecei, tipo, pronto, eu quero outro. Não, mas tá esse desejo de maternar, né? Que ficou aí trancado, não sei como se diz. Então, o Damien, ele não tinha esse desejo logo, né? Então foi foi aprender os nossos tempos e se conhecendo, essas coisas, e ele aprendeu muito de maternidade, de parto fisiológico, de um monte de coisas que eu estava bem no meio desses aprendizados nesses anos. Então ele aprendeu comigo e eu aprendi a confiar a confiar no tempo que não é, que está fora do meu controle, junto com ele. E no momento a gente se alinhou nos desejos e através também de a gente fez uma consulta com uma astróloga. Não, eu fiz com uma astróloga que
ela viu na carta que tinha bem outro movimento, não era um movimento de maternidade, era um movimento que acabou sendo matrística, né? Eu tive esse encontro e você teve essa meditação, e depois dessas duas coisas a gente compartilhou, tipo, sim! É isso! Agora! Precisa nascer! Precisa nascer matrística, então ficou em pausa o lance da maternidade. E depois a gente teve um encontro com uma consteladora familiar e basicamente ela falou para mim, relaxa, e para ele, confia na vida, se abre para a vida, blá blá blá. E depois disso a gente se alinhou, fizemos um ritual para benvir essa alma que eu já sentia que estava dando voltas, eu já sentia ela, tinha uma comunicação com ela. Para mim sempre era mulher, a gente chamava ela de Julieta nessa época. Uhum. Depois eu acompanhei a gestação de uma amiga minha, a Dani, que ela tá no podcast em espanhol, e a filha dela se chamou de Julieta. É verdade. Então, também, por essa razão, a gente largou o nome. Tinha que ser Aurora mesmo, mas na época era Julieta, e depois disso a gente esperou vários meses, mesmo depois de fazer esse ritual de abertura. E eu tô esquecendo de falar do Free Birth, que eu, junto com esse estudo de doula e tudo, eu fiquei muito obcecada com relatos. Eu fiquei ouvindo relatos todos os dias. Relatos de parto, especialmente dos free births, dos partos livres. Em espanhol seria autogestionados. Vamos explicar aqui, abrir um parênteses, assim, né? Isso é um assunto que é um pouco tabu, pelo menos no Brasil, assim, eu vejo nos meios, assim, né? Mas é uma maneira de parir sem assistência de ninguém, né? A mulher, tipo, se autogestionando no processo do parto. E é muito incrível, eu não ouvi muitos desses relatos. Sem assistência paga seria, né? Porque você pode ter uma amiga, por exemplo, aí. Sim. E a Jaz comentava comigo algumas coisas dos relatos, e é bem interessante, porque é como se você estivesse num outro contexto onde tudo é relativo, assim, né? Você muda muito o desfecho das coisas, as conclusões das coisas, né? Porque realmente, para mim, assim, foi muito... No começo eu fiquei bastante resistente à informação, mas depois, ouvindo várias histórias, né? Rompendo com esse, sei lá, preconceito, né? Qualquer coisa que a gente tenha, muitas informações foram muito interessantes, assim, de adicionar, assim, olha a possibilidade da mulher, né, do que acontece. É difícil para a gente trazer aqui para vocês, assim, detalhes disso, mas... Eu acho que o mais interessante é que você vê todas as possibilidades de partos sem os limites que tem os profissionais. Então, você ouve muitos partos de gêmeos, muitos partos de bebê pélvico, muitos partos de RH negativo, muitos partos de todos esses tabus ou coisas que geralmente eles falam não pode parir vaginalmente, tem. Tem então, mulheres que decidem fazer isso. E fazem e tudo sai bem. Então, realmente, para mim foi tipo, eu fui lentamente desfazendo as minhas ideias sobre o parto. Então eu recomendo muito, mesmo não escolhendo Free Birth, eu acho que é uma boa escola, sabe? Para tipo, você ouvir possibilidades. Realmente também. Se livrar da violência mental que a gente tem com respeito ao parto. Porque eu acho que o principal, assim, a principal coisa que vem na cabeça em relação a esse assunto é assim, que perigoso, né? Tipo, nossa, que perigoso, porque pode acontecer tal coisa, pensa isso, né?
Só que daí, se você for questionar o perigo, é perigoso você parir numa maternidade também. Se você não é ciente do atendimento que você vai ter com toda essa situação que a gente vive de violência obstétrica, de um tratamento péssimo, né? Então, o que é o perigo? É relativo, né? E a grande diferença que eu vejo do free birth é que a mãe assume a responsabilidade por qualquer desfecho, né? E na instituição você coloca a responsabilidade em terceiros, né? Ou enfim. Mas é uma decisão, né? Claro, bastante particular, assim, mas é difícil a gente, sabe, taxar assim como, isso sim, isso não. É a história de cada mulher, né? Perceber esses caminhos e tomar as decisões. Mas é assim, fica a dica para ouvir. É ótimo. Para te abrir um pouco a cabeça em relação a essas histórias, né? Acho que para mim foi bem inspirador também. Então, enfim, daí eu vi muitos relatos e eu fiz o curso. Você fez o curso, né? Que elas oferecem, que é super profundo, é o Complete Guide to Free Birth. É muito detalhado, é tipo um curso super aprofundado para pessoa que quer free birth ou para ir em casa, né? Porque também, sei lá, você aprende tudo, pode cortar o cordão, tudo, mas eu acho que é um bom curso também para a mulher que queira parir. Sim. E então eu fiz essa limpa mental e também depois desse ritual que a gente fez com o Damien, que a gente não procurou um filho logo, mas eu já entrei no cuidado da preconcepção. Eu já sabia que daqui a pouco a gente ia, então eu comecei a comer diferente, né? Com muito mais consciência, sabendo que se eu fosse ficar grávida, esses meses eram os que iam fazer crescer o meu bebê, né? Primeiro tempo. E foi bom porque eu fiquei com muito nojo das coisas. Realmente eu não comi muito no começo da gravidez, então foi interessante isso. Eu comi muito. Tem uma reservinha ali. Eu tinha uma reservinha. Eu trabalhava na época num armazém? Num armazém? Num armazém natural, que a gente vende verduras e carnes orgânicas e essas coisas. Então, eu comi muito carne de partura, que eu não sei como é, de grama. De pasto. De pasto. Leite. Eu acho. Leite crua, verduras orgânicas, fígado, essas coisas das antigas, né? Do jeito de comer, talvez, das avós. Eu voltei, assim, para uma alimentação assim. Mais natural, né? Mais natural. E, bom, isso. Depois a gente resolveu que era momento. E depois do segundo mês, eu fiquei grávida. Foi lindo e muito especial. Na verdade, na primeira vez que a gente tinha procurado, senti que não tinha sido especial. E tipo, ai, merda, tomara que... Sabe quando você quer, mas tipo, ai, tomara que não seja dessa vez. Não está perfeito. E essa segunda vez foi bem especial. E foi ela. Foi aí que ela veio. Foi aí que ela veio, que nos escolheu ouvindo um Sade no fundo. Então, e aí que eu falei pra você que eu achei bem interessante essa sensação de sentir uma presença, né? Eu sentia que como se eu fosse de uma cor e de repente eu sentia outra cor junto comigo. Essa é a única maneira que eu tenho de explicar essa sensação que eu tinha. E você sabe que agora que você falou, me lembrei de um livro que mostra a aura.
né, um desenho de aura, e eles mostravam a aura de mulher gestante, como ela fica mais colorida mesmo. Olha que legal isso. Não sei se mais colorida, mas mudava os tons das cores, assim, deve ser, né, uma sensação mesmo de presença diferente, de energia diferente, porque não de cor. Coisa diferente, porque você não se sente já sozinha, tipo, tem alguma coisa aí. E você sentiu isso já no começo ou, tipo, na sequência? Eu acho que foi bem no tempo que eu teria que ter menstruado, né? Tipo, 2 semanas depois. 2 semanas depois. Que eu tava trabalhando no barco, né? Porque eu trabalhava no barco. E... eu acho que eu tô bem agora. Deixa eu ver. Eu tava trabalhando no barco. Nessa época que eu trabalhava no barco. E esse dia, eu lembro do dia que eu me sentia diferente. E eu acho que essa noite que eu fiz o teste. E deu positivo aí, na madrugada. Eu falei pro Damien, a gente ficou chorando, feliz na cama. E bom, aí começou a gravidez, isso, no começo fiquei com muito nojo de um monte de coisas, então eu não comia muito, mas tudo tranquilo. E depois eu fiquei com muita enxaqueca. Foi bem limitante isso. Verdade. Foi bem chato. Aí eu procurei você para fazer uma sequência de yoga e isso me ajudou muito, porque eu acho que era muito de tensão muscular, com muita contratura. Então, depois de passar das enxaquecas, ou seja, o nojo foi bem no começo e as enxaquecas eu acho que duraram mais pro segundo trimestre, sabe? Eu continuava trabalhando, a vida super tranquila, a pança, a barriga ia crescendo e eu achava que eu ia fazer o acompanhamento com a equipe que acompanhou a Dani, mas a gente se entrevistou com elas e foi legal, só que eu saí meio tipo, bom, eu quero entrevistar outro. E aí eu já tinha entrado em contato com o Fran, o parteiro homem, que ele tinha acompanhado uma gestação onde o bebê tinha a mesma doença que tinha meu primeiro filho. E ele tinha acompanhado o parto desse bebê em casa. O bebê nasceu morto e a mãe pariu ele na casa, então... Mas sempre que você fala disso, eu sinto uma coisa tão maravilhosa, sabe? Poderosa, né? Porque é uma possibilidade, assim, né? E que legal que tem alguém que acompanha também, né? E para a mulher, é isso que a gente gostaria de expressar aqui, né? Para muitas mulheres, eu escuto relatos assim, elas parirem em qualquer circunstância, assim, às vezes o bebê está doente ou o bebê já está morto, o parir para elas é importante também, né? Sim. É um processo, né? É uma escolha, se a mulher quiser ir fazer de uma outra forma na instituição, também é uma escolha, mas que legal que existe essa possibilidade, né? E ele acompanhou, e daí eu lembro que foi bem importante para você ter ouvido essa história, né? Com esse desfecho, assim, e a gente amou ele. A gente já tinha amado ele, porque a gente... eu lembro quando você me falou dele a primeira vez, tipo, que você conheceu uma pessoa, né, que teve um parteiro, você falou, que coisa, né, um homem, tem que estar enfiado também um homem nesse mundo de tantas mulheres, né, porque o ginecologista obstetra homem é muito comum. Mas as parteiras, né, as pessoas que atendem em casa, normalmente é mulher, né, é um ambiente muito de mulher. Eu lembro que você comentou o parteiro, né? E aí a gente ficou, beleza, ok, né? Mas quando a gente eu vi uma live com ele, gente, o olho dele brilha, assim, tipo, a maneira como ele fala, né, de tudo, assim, foi muito a história dele é muito interessante. Se quiser ir procurar ele, é muito interessante. Ele, tipo,
Ele sente o chamado desde os 4 anos, mais ou menos. Caraca, Ele se desenhou parteiro. Tá brincando? É, Não sabia muito disso. louco a história dele. Ele é bem, assim, guiado para ser parteiro. Para ser isso. E é massa porque ele dá aula em faculdade, né? Então ele traz muita dessa, enfim, dessa sabedoria, né? Da parteria. Para as pessoas que estão aprendendo. E isso. Então eu já tinha entrado em contato com o Fran, aí me interessava entrevistar a equipe dele. E a gente foi e adoramos todos eles. Deu match. Deu match. A gente se sentiu super na mesma, sabe? Tipo, falando de todas as coisas, de ecografias, de não sei o quê, blá blá blá. Eles têm um jeito, por ser licensed, por trabalhar no sistema que eles têm que seguir, mas falando tipo, por trás disso, a gente concordava com tudo, sabe? Então eu me senti muito segura com isso. Eu sentia que qualquer coisa eles iam me compreender tudo que eu quisesse, precisasse, e se alguma coisa saísse dos protocolos que eles tinham, eu sabia que também iam me entender e que provavelmente iam me ajudar para encontrar meu jeito, sabe? Por fora, sei lá. Senti isso nessa primeira conversa, então foi muito bom. E, bom, por causa dessa primeira gestação, eu também tinha bastante trauma com a ecografia da ¿cómo se dice? La primera que se hace. No, eu não lembro agora. Ai, não me sale. Morfológica? Não, essa que eu fiz, que é das 20 semanas. É da tem uma semana anterior. 12. Ela transnucal. Transnucal, aham. Essa. Eu tinha muito trauma com isso. Então, normalmente eles fazem a ecografia para confirmar o embarazo, que fuck it. Da ecografia transnucal. Todas elas têm margem de erro, né? Grande. Tipo, qualquer mulher ouvindo, investigue ecografias. Não vou entrar agora em detalhes da ecografia, mas a transnucal eu não quis fazer. Eu não sabia se eu queria fazer alguma ecografia. Pensava talvez não fazer nenhuma. Mas a gente percebeu com o Damien que tinha essa tensão, esse medo de repetir a história, né? E que a gente não ia se livrar desse medo até o parto. Até o parto ia ser atravessado por esse medo. E a gente achou que realmente o melhor era fazer uma. Para mim foi muito difícil. Tipo, foi chorar e falar e realmente me enfrentar com o meu maior medo. Trauma mesmo, né? Um trauma. Total. Sim. Foi bem... Eu senti muitos nervos indo para a ecografia. E a gente escolheu essa, a morfológica, porque é na semana 20 e você já pode ver se a placenta... A placenta, ela vai se mexer o tempo todo, né? Até o fim. Só que quando ela já não está realmente prévia, ela só vai subir. Então, a gente viu que ela não estava no canal. Ela já tinha subido, então ela só ia continuar subindo mais. Não estava prévia. E depois ele vê os órgãos e todas as coisas. Então, estava tudo perfeito. E a gente saiu muito feliz disso. Foi bem emocionante pra gente. E entramos em outra etapa da gestação. Bem mais leves. E tiramos... Pra mim, foi meio que um fechar, sei lá, uns 12 anos de vida. Fechar um capítulo. Eu não falei isso no passado, mas foram várias coisas. Foi essa ecografia,
Depois que a gente foi no terceiro trimestre, a gente foi para Inglaterra, que é a minha última vez e a única vez que eu tinha estado foi com esse... quando eu fiquei grávida a primeira vez com o brazuca inglês. Sim. Também 12 anos atrás. Você tinha ficado grávida lá? Sim. Uau, fiquei grávida lá. Sim. Então... Foi um super fechamento Foi mesmo. um super fechamento, sim. E... viu essa energia de menstrual? Que eu tô mais... De closure. Eu tô mais connected com as profundidades. No outro eu tava, tipo, ovulando, né? Tipo... Ai, e... falando nisso também... Bueno, nada, não se pode falar de todo. É difícil, que eu tinha né? falado da menstruação, né? Que eu tinha tomado outro contato com o meu ciclo antes de ficar grávida. Foi também um caminho mas é parte desse caminho de autoamor de e consciência, reconhecimento. Feminino, mandala lunar. Tipo, mandala lunar, os... Peraí, eu preciso alimentar a minha filha e a gente continua. Então, eu estava te falando dessa búsqueda também de conhecimento sobre a sexualidade feminina e os ciclos. Você me mandou um mandala lunar. Eu aprendi muito com a Jane, a autora do manifesto Her Story, que a gente traduz no segundo episódio. Ela fala muito dessas coisas e ela é uma grande maestra. E também o uso de toallitas de tela. Absorvente de pano. Regar as plantas com sangue. Todas essas coisas também. Eu acho que são parte da minha história. E a gente, na verdade, trocava muito porque eu vivi isso junto com você, né? Tipo, muito. A gente ia trocando, ia fazendo percepções. Muito. E muito, muito incrível. Foi um momento muito bom, né? Se você está ouvindo esse relato e não tem ideia do que isso, né? Tá, e daí? Mudar o absorvente, e daí regar as plantas, né? A gente convida vocês a buscarem um pouco sobre esse assunto, porque essas pequenas coisas mudam a relação que você tem com o seu próprio ciclo, né? Com a sua própria energia feminina, né? A conexão mesmo com o feminino em você, né? Porque a gente foi realmente ensinadas a odiar, né? A achar que é, sei lá, uma coisa inconveniente, né? Então a gente fez muitas fases e a gente acha que isso está muito conectado a fazer as fases também com muitas questões da maternidade, né? E tudo mais. Sim. Por causa disso que você falou, do seu contato com o seu próprio corpo, e 2, pelo jeito que depois você vai viver a sua vida. E as escolhas que você vai fazer correspondendo com como você tá. Então, esses tempos e esses coisas que você tem que fazer impostas de fora deixam de ser o seu brújula. A sua bússola. A sua bússola. Então, você lida a sua vida correspondendo ao seu útero. Muito bom. Um grande ensinamento de Cacilda. Cacilda! A gente nem falou da Cacilda. Saudades da Cacilda. Caralho! A Cacilda foi... Nem falamos da Cacilda no espanhol. Porra! Todo o conhecimento dela, ela que escreveu Pariremos com Prazer, que é um livro que tem em português. Também foi bem, assim, acho que importante para a preparação da Jaz, né, para a gestação, porque é toda uma conexão com o útero, né, e é muito, muito lindo. Sim, tudo da Cacilda. Tudo da Cacilda. Tudo da Cacilda foi preparação. E também muito para maternidade mesmo, né, quando a criança tá desse lado, ela é muito...
Isso que a gente sempre fala, da complacência, né? Essas coisas da amamentação. Bem interessante para todo mundo procurar ela. A gente sempre vive postando o link dela, onde tem todos os seus escritos. Bom, então, eu já tô grávida, eu já tô no 3º trimestre, a gente já foi para a Europa se encontrar com a família do Damien, que ele nasceu em Londres e ele morou 9 anos lá, e a família dele veio para a Argentina, mas depois voltaram para a Europa, e ele é o único que ficou aqui na Argentina. Então, o pai, a mãe e os irmãos dele, todos moram na Europa, na Inglaterra e na Espanha, e a gente foi visitar todos eles. A mãe na Espanha e o resto na Inglaterra, e foi lindo essa viagem. Eu voltei de 7 meses já, então já estava super grandona, gravidona. E voltamos, e aí, na gravidez, falando em estudos, eu só fiz essa ecografia morfológica e os exames de sangue, que eu tenho um hipotiroidismo que eu queria ter checado, né? E eu fiz uns ajustes aí na medicação. E depois de voltar da Europa, eu passei a me focar no parto, né? Eu acho que antes você tá aí vivendo a gestação, qué sé yo, vivendo. E aí eu fiz o altar, que foi bem... Passou a ser passou a ser um protagonista do último tempo, o altar. Eu meditava todos os dias. Eu tenho uma foto de uma deusa, é uma foto de uma mulher com os braços assim para cima, super feliz, de deusa satisfeita embaixo. E depois eu fiz um círculo de pedras que eu tenho, que eu sempre vou pegando nas viagens. Depois alguém dá uma pedra para mim, e eu tenho várias. Aí eu fiz um círculo que era o útero. Aí eu tinha 2 deusas, esculturas de cerâmica que eu tinha feito, uma centaura e outra mulher grávida. E eu tinha esse círculo, e no centro eu botei uma baleia assim pequenininha, que eu tinha comprado em Puerto Pirâmides, no sul da Argentina, onde tem as baleias francas. E a baleia é um símbolo muito importante para mim. Desde que eu conheci elas nessa viagem, eu tive um sonho muito importante, que eu sonhei que eu estava embaixo do mar, nas profundezas do mar, sabe? E as baleias, elas dormem verticais. Tudo bem. Me ajeitando. Eu não sei de onde que eu vi isso, mas eu vi e ficou no meu inconsciente, né? Então eu vi as baleias, elas estavam dormindo verticais no mar. Isso é real? Elas dormem? É real, assim é real. Eu achei que era coisa assim, do seu sonho. Não, eu vi. Incrível. Ficou na minha mente. Elas dormem assim, tipo, flutuando assim, vertical. E eu tava com elas, e eu era uma baleia também. Eu não me via, mas eu sabia que eu era uma baleia também, e que elas eram minha linhagem feminina, eram minhas tias, minhas avós, minhas mães, e eu era parte delas. E quando eu tava fazendo o altar e eu achei a baleia, eu pensei, é meu filho, né? Eu vou botar no centro a minha linhagem. E era a minha linhagem feminina mesmo, mas eu achava que era um homem, varão nesse momento. Menino. Um menino. Eu passei a maior parte da gravidez achando que era um menino. Não sei porquê. Mas eu tinha muita certeza que era um menino. E é engraçado porque a menina tinha nome, que era Aurora, e o menino não via nenhum nome, né? Nenhum nome. E a Aurora veio muito do nada. Eu não sei como a gente chegou para a Aurora. A gente chegou cedo, né? Chegou bem cedo. Assim. Eu tenho aqui
Eu até tenho aquela lista aqui, eu achei outro dia. Tem vários nomes e o único que tem um coração vermelho do lado é a Aurora. Aurora, é Sim. lindo. Tinha vários nomes. Bem no começo, a gente ficava olhando para essas listas da internet, sabe? Aham. E o Damien tava olhando e ele veio, e a Aurora? E eu adorei a Aurora. A gente escreveu. É lindo. É lindo. Vem anunciar, né, a saída do sol. Super simbólico, né? E o que eu tava falando? Das baleias, do altar. Das baleias. Eu botei o do altar e eu meditei muito nisso, nesse conceito de deusa satisfeita, de uma mulher que tá preenchida, que já tem tudo, que tá completa, já tem tudo que ela é, né? Não tem faltante. É muito não lindo. precisa de nenhum objetivo para ser, né? Total. E que é um pouco o que eu acho que você também, que é isso que a gente estava falando do Free Birth, né? Parte muito dessa sabedoria do corpo, de que nada falta, de que você não está focando na doença, né? Que é um pouco um contraponto da maneira como a gente vive a gestação, né? Aqui, assim, na nossa estrutura de mais, vamos colocar a mais padronizada, assim, né? Que a mulher está sempre numa coisa do que falta, do que está errado, do que pode dar errado, do que, né? Então é um estado de ser, assim, que não está confiando no próprio processo da vida, né? Qualquer desfecho que seja, a gente não está falando que vai dar sempre tudo... É que o certo e o errado aqui é difícil de colocar, né? Mas, assim, talvez o desfecho que você esperava, né? Podem acontecer muitas coisas, claro, mas, assim, a mulher satisfeita, né? A mulher inteira, a mulher confiando, né? Eu acho que é muito incrível, assim. Sim. Meditei muito nisso e também meditei muito no parto mesmo. Eu me imaginava parindo, me imaginava como eu me sentiria já tendo parido, tipo, trazendo esse futuro já feito para o presente. Eu me imaginava muito cada detalhe do parto, onde eu queria parir, tudo, né? Ficava muito nessa imaginação. Posso abrir uns parênteses? Parênteses. Não, que eu acho que essa confiança na capacidade de parir também é algo que se constrói quando você escuta outros relatos, que é um dos motivos pelo Matrística ter, né, nascido e pelo motivo pelo qual você está aqui contando o seu relato, né? Porque quando você começa a ouvir outros relatos de muitas mulheres que puderam, isso começa, é como se a força delas passasse para você também, né? Porque é uma outra coisa que a gente sente com Matrística, assim, essa união das mulheres, né? Essa força que nos conecta mesmo, né? E isso é muito incrível, assim, você, tipo, não ter dúvidas de que você consegue, né? E uma amiga, agora você me fez lembrar essa conexão com as mulheres, que uma amiga, a gente se acompanhou na gestação com minha prima e com outra amiga, a gente estava as três grávidas juntas, e ela pariu antes, e ela me passou umas figurinhas que ela tinha no altar dela pro meu... legal. Então, também essa coisa, né, dos partos. E também, isso aqui é algo bem pessoal, a gente já tem falado disso, que sempre tem esse plan B, né? Tipo, de que hospital e talvez acabe em cesárea, blá, blá, blá. Eu, pessoalmente, nunca considerei o plan B. Nunca. Tipo, vou parir. Nunca existiu na minha mente, na minha imaginação, na minha consciência a possibilidade de não parir. Eu reconheço que eu não tenho histórias de cesáreas na minha linhagem, então não é uma coisa que eu tenho que lidar, né? Eu não nasci com cesárea, minha avó não teve cesárea. Eu sei que para algumas mulheres é uma coisa, né, que elas têm que atravessar. Sim. Eu não tendo isso... Interessante você comentar isso. E não tendo medo do parto e tendo ouvido muitos relatos, para mim o parto era uma certeza. Eu não... E, bom,
Então, eu fui stubborn nesse jeito, porque a equipe Teimosa. sempre te propõe, né? Eles sempre Que faz falam parte também. do... Uhum. E eu, tipo, não. Uhum. Bom, passaram as semanas e eu cheguei na semana 42. Terminando a 41, a gente fez uma ecografia, porque a equipe propôs fazer uma antes, e eu falei que eu preferia esperar um pouco, né? Na 41 eu não achei o momento para fazer, eu achei que estava tudo certo e era para esperar sem ter que constatar que nada estava... não sei como... Eu achava que não tinha que procurar nada, né? Uhum. Então, eu falei para esperar. Então, a gente fez a ecografia entrando na semana 42 para esperar durante a 42 tranquilos de que tudo estava certo. Agora, aqui na Argentina, no hospital, ninguém espera você na 42. Uhum. Você induz. Uhum. Assim, sempre. E nos partos em casa, não é comum também. Uhum. Então, para a equipe também era uma coisa meio nova. Talvez eles tenham acompanhado outros, mas não é o mais comum. Uhum. E Abrindo parênteses, isso é uma das situações do free birth, por exemplo, né? As mulheres que escolhem parir com mais semanas de gestação, né? Só para sim. vocês entenderem. Aí eu me sentia super tranquila, no sentido de que eu sentia a pressão do entorno e isso me deixava nervosa, mas eu tinha muita conexão com meu bebê e eu sentia que estava tudo bem. Eu sentia os movimentos dele iguais a como eles tinham sido a gestação toda, a vitalidade deles, sabe? Essa sensação íntima que você sente do seu bebê dentro de você estava igual. Então, tinha muita tranquilidade de que estava normal. Mas achamos também com Damien de que fazer a ecografia ia deixar tudo mais tranquilo para continuar esperando sem, sei lá, para tranquilidade da equipe e da gente. Fizemos isso com uma ecógrafa muito boa, que também é difícil de achar no sistema. Mas eles recomendaram essa mulher e ela foi super gente boa, muito amorosa. Aí a gente fez com ela, continuamos esperando, aí fizemos todas as coisas que são algumas ajudinhas para chamar o bebê. Caminhar, fazer sexo, rir, dançar. Rir, dançar, chá de cacau mexicano, chá de framboesa, não sei como se diz. É framboesa. Framboesa? Uhum. Acupuntura, reiki à distância, que agora você fala. Que mais? Osteopatia. Uhum. E no momento, a equipe sugeriu fazer um desprendimento de membranas. Eu não sei se vocês falam desse jeito, mas... Eu acho que é assim. Desprendimento de membrana, eu acho que é. Então, o colo tem que estar já blando. Macio, né? Molinho. Molinho para fazer. No hospital, muitas vezes eles forçam, né? Eles fazem mesmo o colo do útero não estando e dói muito, e essas são as vezes que não funciona o procedimento. Ele realmente funciona quando tá pronto. Aí foram checar e não tava tão macio, então não fizeram. E no outro dia a gente fez outra ecografia, porque tinham passado 5 dias da ecografia que a gente tinha feito antes da semana 42.
Então fizemos outra, e aí apareceu na ecografia que já tava o canal, sei lá, tem um nome isso que ela viu, que eu não lembro, mas ela viu uma coisa e falou, você já vai parir. Tá pela isso boa. só aparece quando o parto vai rolar pronto, né? Logo. E isso era 42, quantos dias? 42 e 4. E 4 dias. Aí então a gente foi nessa ecografia, ela falou isso, a gente saiu super pilhado, ligamos para os parteiros, a gente tá bem perto, dá para passar e tentar fazer o negócio de novo? Sim. Então a gente foi, dia 15 de julho, aniversário do meu pai, eles fizeram esse desprendimento e funcionou logo. Logo comecei com contrações, então já tava para ser, sabe? Aí a gente foi no aniversário do meu pai, porque já não queríamos esperar mais sozinhos, fazendo 1000 coisas. Era tipo... porque nisso, bora... assim, vamos contextualizar, né? A Jaz não esperava que ia demorar tudo isso, né? Então ela tava ali na semana 41 já, tipo, vai vir, né? E foi passando. E semana 42, daí vai passando. E aí passou os dias, eu lembro que você falou, vou lá almoçar com meu pai lá. Tipo, foda-se tudo. É isso aí. Aí a gente foi, eu já tava com contrações, aí a parteira tinha falado pra checar quando tivesse muitas as contrações seguidas, para fazer uns palitos. Tipo uns palitinhos assim. Palitinhos risquinhos, assim. né? Risquinhos para contar. E quando tivessem 12 risquinhos em 1 hora, significava que eu já estava em trabalho de parto ativo. Ou trabalho de parto. Então, numa hora eram 12 risquinhos, aí eu avisei. Era tipo 6 da tarde. Ainda sentia muito tranquila as contrações. Era tipo dor de menstruação na frente, sabe? Tipo dor de útero. Mas super tolerável. Do jeito que seria uma menstruação. Então, eu sentia isso e... Peraí. Sentia as dores, comia um pouquinho de lasanha, continuava aí hanging out com Damien, tranquila em casa. E aí foram passando as horas, foi ficando mais intenso, até que mudou a dor de frente, ela passou para trás e passou a ser uma dor muito intensa no sacro. No sacro. Muito, tipo, os ossos se separando. Eu sentia muito essa dor dos ossos, sabe? E também no começo tranquilo e depois foi ficando mais e mais e mais intenso. Eu tava tranquila, tipo, me abro, e depois acabei gritando, tipo, puta que pariu, quem me mandou parir? Como, la puta madre a todas las mujeres que me dijeron que podía parir. Amaldiçoou todos os relatos. Todos os relatos, filhos da puta. E também eu pensava, caralho, as mulheres que falam que tem partos orgásmicos, que não tem dor nenhuma. What the fuck, man? What the fuck, aonde? Aonde? Ai, muito louco. E aí, quando já não aguentei mais e me senti tipo, que eu tinha chegado num ponto assim de... Sei lá, eu me sentia que eu já tinha feito tudo, entrei na banheira, sabe? Todas essas coisas. Tipo, estancou um pouco. Estancou. Quando estancou, eu falei pro Damien avisar os parteiros e chegou Coti, a parteira Coti, um amor, e ela, foi o máximo quando ela veio. Ela fazia as pressões nos ossos e tinha uns aceites. Olhos. Tinha os olhos e, sei lá, a presença delas, coisas que ela falava, como ela se transformava em tudo que eu queria, sabe? Era muito bom. E ela, quando ela chegou, ela ofereceu fazer um tato, exame de tato. Um exame de toque. De toque. E
foi nessa hora que eu tava travada, né? Então eu falei, não, se eu descobrir que eu não avancei muito, eu vou ficar muito Vai ser triste. Vai um ser balde de água fria. impossível continuar depois disso. Então eu preferi não fazer. E a gente esperou e tudo bem, porque foi bom isso, porque ao pouco tempo eu já comecei com a sensação de empurrar, De empurrar. Uhum. empurrar. E chegou o Fran e eu fiquei empurrando mais ou menos desde 1 da manhã até as quase 5 que nasceu a Aurora. Então foi bastante. Para mim, sei lá, talvez outras mulheres tenham um tempo mais longo, mas eu sentiu bastante. E a sensação é muito boa de empurrar. É muito bom a mudança de energia que você sente. Que eu falei também no outro relato, que para mim a energia de dor que você sente na fase de dilatação é uma dor muito que te deixa para dentro, bem parecido com a menstruação, né? Você fica doendo assim e toda encolhida e uma bem dor in. bem in. E empurrar é bem Yang. pra fora, yang, total. Você vai no chão e você grita e você faz todos os sons e as vocalizações e tipo, é uma sensação muito boa pra mim essa mudança. E por mais de que parecia que eu tava sofrendo mais, Você estava se sentindo melhor. Eu me sentia melhor e me sentia muito poderosa. Aí entrou tipo uma energia de mulher poderosa. Eu me ouvia e ouvia os gemidos, tipo, das ancestras, sabe? Tipo, eu reconhecia o gemido, tipo, como sempre foi, sabe? Sim, que eu não sabia que eu ia gemer desse jeito, mas eu me ouvia por fora. Ecoando aí, né? Sim, ecoando e muito selvagem, muito poderosa. Foi muito bom essa parte. Até que eu cheguei a me estancar novamente. São etapas. É que eu sinto que são os momentos onde a gente transcende, né? Onde a gente dá aquele passo além, ao desconhecido, né? Que é desafiador, né? O parto é desafiador mesmo. É mesmo. Pra mim foi desafiador, assim, fisicamente, né? Eu tava muito no físico no momento. Não foi um parto mental pra mim. Que sim foi essa etapa, essa semana que eu tinha que esperar o parto se desenvolver, foi a etapa mais mental. Mais psicológica, emocional. Rolou tudo isso nessa semana. Depois o parto mesmo foi físico. Atravessar fisicamente, espiritualmente, mas não lances na cabeça, né? Eu não fiquei na minha cabeça. Aí, quando eu tava travada, estancada, o Fran me sugeriu ir para o chuveiro, que eu não queria no momento, mas ele insistiu várias vezes e foi bom porque realmente destravou e foi essa etapa final de empurrar. Empurrar. No sé por qué suena raro decir empujar, porque pienso que estoy empujando algo. En español es parecido con... Aí foi um momento lindo, que a gente estava no chuveiro, estava o Damien comigo, tinha uma vela e tinha a Coti do meu lado, ela ficou cantando uma música de parto, assim, que ela conhece, linda. E eu tava meio já fora, né? Mas eu ouvi assim meio de longe e o Damien que viveu mais a experiência dessa magia. E aí a gente foi pro meu quarto, que era onde eu queria parir. Ou seja, é onde eu sempre imaginei, né? Parindo, que eu tava luz, mas eu tinha luz essa de sal e de Himalaia, sabe? Y estaba la cuna del bebé, sí, como tenía mi nidito en el cuarto del altar, estaba no quarto, era meu lugar na casa. E eu fui en los pies de la cama, no final da cama no chão, e
fiquei empurrando, aí me falaram... eu fui fazendo o meu próprio exame de tato, né? Eu fui sentindo, até eu sentir os cabelinhos, que eu falei pra Coti checar, e ela viu que já tinha descido. E aí, quando a gente estava no quarto, eu senti a cabeça. Eu toquei e senti a cabeça, né? Aí eu achei que a cabeça toda já estava fora. Porque eu sentia muita dor o aro de fogo. Muito. Pra mim, tipo, a cabeça toda estava fora, a circunferência inteira estava queimando muito, tava muita dor. Então, quando eu senti essa cabeça toda, eu achei, pronto, eu vou empurrar, na próxima sensação que vier, eu empurro e sai tudo. E sai o resto, né? Só que saiu tudo, porque a cabeça não tinha saído, na verdade. Era só um pouquinho que tinha aparecido. E quando eu só toquei minha vulva expandida, né? Os lábios, estendidos. Mas a cabeça mesmo não tinha saído. Então, eu empurrei com muita força e saiu a cabeça e o corpo inteiro todos no mesmo instante. Direto pro chão. Querida. Porque ninguém achava que ia sair inteira, né? Sim. Então ninguém esperou ela, tadinha. Mas ela tava bem perto do chão e eles são super de goma. E aí, nossa, o Demi chorava. Foi incrível esse momento. Ele tava bem na frente, né? No começo ele tava atrás de mim, depois ele foi pra frente pra ver. Aí eu tô ouvindo a Aurora. Aí eles colocaram ela no meu peito, aí eu descobri que era menina. Teve esse momento. Foi incrível também. Surprise. A gente ficou muito emocionados. Foi incrível. Porque a gente queria uma menina. A gente queria essa menina que... Peraí. Querendo essa menina... Outra pausa. Sim. Tranquilo. Vai lá. Então, caiu no chão, botaram em cima de mim, no meu peito, secaram ela, a gente viu que era mulher, ficamos super felizes e emocionados, porque a gente queria uma mulher mesmo, e fomos pra cama, que a gente já tava, né, lá, do lado, e ela mamou logo dos 2 peitos, e foi muito bom. Lindinho. É lindo. E no começo não dói, né? Porque depois só dói. Com as tentativas repetitivas. Sim, muito importante a ajuda de uma puericultora, assistente. Como é que vocês chamam em português? Como é que é em português? É alguma coisa de lactação, assim. Não lembro agora. Desculpem, gente, é que eu fico no espanhol e no português, às vezes eu não sei mais qual que é qual. Mas enfim, uma pessoa que vai te ajudar com essa parte da amamentação. Já veio, o nome deu falta. Ela veio no dia seguinte, me ajudou e foi... Mudou muito. E muito importante isso. E aí ela mamou, aí eles viram que eu tinha um desgarro. Também não sei falar. Uma laceração. Laceração. Aí. Laceração. Olha aí. Você lembrou eu tinha uma laceração. Uma laceração bem grande. Ela pesou 4,3 kg e tinha uma cabeça grandona. E também isso que eu empurrei muito, né? No final. Tipo, fez uma força. Poderia ter sido mais devagar, mas eu empurrei tudo assim numa vez. Então, lacerei. Porque a gente acha que daí aquele anel de fogo que você sentiu também era a laceração, né? Também. Por isso que doeu bastante. Mas é interessante que ultimamente eu tenho entrado em contato com em vários lugares diferentes, com o conceito de que a laceração também é parte da fisiologia, né? Não é algo errado. O bebê demora o que precisa para nascer, você sangra o que precisa e também o seu corpo se lacera.
para se abrir para dar passo para o bebê e depois ele heal, né? Ele se cura sozinho, cicatriza. às vezes precisa de ajuda, mas ele se cura, né? É o funcionamento mesmo do corpo. Mas eu tinha uma laceração profunda, então eles fizeram 3 pontos, que no começo eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Tipo, eu não entendia que era profundo mesmo, sabe? Então eu ficava falando, não faz. Eu fico assim de boa. Aí eles me mostraram e eu escolhi fazer mesmo os pontos. E depois eu bebi um pouco de batido shake de placenta. Com o Damien. A gente queimou, a placenta saiu antes deles me costurarem, né? A gente queimou ela e depois cortamos o pedacinho que sobrava, assim, tipo... Isso, o cordão, longuinho. O cordão. A gente esperou até ele ficar branco e já não passar sangue. Queimamos e depois cortamos e ficamos aí super tranquilos. E tipo umas 8 horas eles foram embora. Ficamos os 3 sozinhos em casa, na cama. Na primeira noite a gente não dormiu tipo por uns 3 dias. Você fica muito pilhada, sei lá, tipo... você tem muita atenção, né? Você tá super alerta com o seu bebê no começo, não... Sei lá, é uma energia muito, muito forte e a oxitocina, caralho, nesse momento é uma coisa de loucos, é tipo... Eu acho que eu falaria que foi a semana toda a primeira, mas realmente foi os 3 primeiros dias, foi assim, o pico dessa sensação que os dois tínhamos de estar muito high, muito emocionados, muito sutis, muito vivendo uma experiência assim, energeticamente sem igual. Muito apaixonados com o bebê, sabe? Incrível essa sensação. E a gente, nessa sensação incrível, acabou chamando todo mundo para vir em casa, mesmo sabendo que não queria, depois acabei fazendo. E até a gente se tocar que era demais, sabe? Muitas pessoas. E a gente tinha esse desejo de voltar para essa sensação inicial, de mais protegidos, mas é que todas as pessoas que vêm, óbvio que elas vêm com amor e alegria e tudo, mas não é essa sutileza que você está vivendo. É uma energia muito especial, então você sente que essa energia fica diluída quando as pessoas vêm. Então a gente foi, mas foi lindo também compartilhar. E não, ela nasceu sábado às 5 horas quase da manhã, então, e a equipe voltava no dia seguinte, domingo. Então a gente tinha todo o sábado sozinhos, né? Eu deitada na cama, todo sem poder ir no banheiro, cheio de sangue, sabe? Tipo, uma situação super fisicamente muito difícil. E veio a minha amiga Dani, essa que a gente entrevistou, e ela cozinhou pra gente, limpou a casa toda, me ajudou com o peito, me ajudou a me limpar, sabe? Foi incrível, um anjo. Ela trouxe sobremesa também. Que fofa. Foi muito fofa, foi incrível. Aí eu também esqueci de falar que a gente tinha congelado bastante comida. A gente tinha, tipo, para 2 semanas, para ficar tranquilos e o Damien poder ficar também tranquilo comigo e com o bebê e não precisar ficar o tempo todo cozinhando. Isso foi muito bom, recomendo fazer isso. Recomendo. O lance
Da amamentação, da consultora. amamentação. Acho que é Consultora. É, Clave. acho que é. Clave isso. Amigas íntimas ou família que possa te ajudar do jeito que a Dani ajudou, assim, alguém que só vem não pra sociabilizar, sei lá, vem fazer as coisas da casa. Ajuda mesmo. E o lance de congelar comida também foi muito bom. E que mais, Uera? Que mais? Foi assim. Acho que é isso, né? A amamentação tem sido super boa. Doeu essas primeiras 2 semanas de que fica sensível e tem aí, tipo, uns jeitos pra que você vai... As duas fomos aprendendo, né? Mas depois eu tô amando. Tá super bom isso. Eu adoro. Eu dou livre demanda. Ela dorme bem, come bem. Tá uma ótima. gordinha linda. Tá uma 3 gordinha meses linda. já. 3 meses, enorme. Eu nem sei quanto ela tá pesando agora, mas tá bem pesada. E outra coisa legal é que ela nasceu num horário bem Da em Aurora. sincronia com o nome, né? Tipo, às 5 da manhã que já... Não sei se estava claro ou escuro já, mas raiando o dia, talvez. Tava perto, né? Tava anunciando, porque no inverno ele maior, demora um né? pouco. Mas foi aí. Muito Linda. bom. Não, eu queria te perguntar as coisas que eu vejo se tem mais alguma coisa para você falar que você acha que você esqueceu. Não. Só que isso, o pós-parto foi a melhor sensação da vida, assim, foi incrível, realmente. Eu ia te perguntar a pergunta que a gente faz para algumas gestantes, qual foi o seu maior desafio desse processo todo? O maior desafio... Nem lembro o que eu respondi a outra vez. Também não. Confiança? Confiar? Eu acho que foi isso. Eu acho que eu senti o maior desafio nessa última semana, esperando ela vir. Essa coisa de realmente acreditar na minha intuição, né? Porque eu senti uma coisa e tudo me dizia para confiar, mas eu tinha que lidar com todo o resto e também essa coisa de que eu nunca achei que eu ia chegar nessa semana. E isso se mistura com controle, né? Tipo, eu comecei a ficar no terreno de desconhecido que eu não podia controlar. E uma mistura aí de tensões e medos e ao mesmo tempo super confiança. Então foi o cocktail de maior aprendizado, eu acho. Eu acho que esse é um grande aprendizado mesmo, né? Da maternidade, assim. Tipo, você não controla nada. E a confiança tem a ver com isso, cara. Né? Quando é o território, tipo, tá bom, não... Daqui pra frente eu não sei, e é isso aí, né? Então, acho que constantemente existe esse desafio, assim, né? E eu ia te falar... E também se entregar no que é, porque isso também na maternidade vai acontecer o tempo todo. Você tem planos de, ok, agora ela vai dormir, vou fazer tal e tal coisa e depois não é assim. E você passa mal só quando fica se... indo contra isso, indo né? contra o que está acontecendo, resistindo. Então, a mesma coisa aconteceu, né? Quando queria parir. Sim, total. E o aprendizado, o maior aprendizado, daí tá relacionado a isso. Flow, let it flow. Let it flow, motherfucker. Be like water. O Bruce Lee falaria. Muito bom. Eu acho que é isso, né? Muito bom te ouvir. Eu acho muito lindo que que o Matrística tenha nascido antes de nós sermos mães, né? Também, porque desde que o Matrística nasceu, foi muito intenso, né? O nosso aprendizado, assim mesmo, né?
porque desde até para buscar o nome foi quando a gente encontrou também, né, a Cacilda, e aí foi tipo toda uma revolução, assim. Então é bonito de escutar o processo e ver que você, tipo, engravidou, gestou, pariu, né, e isso tá acontecendo, então é muito bonito. Primeiro te acompanhar como amiga, irmã, mas também nesses relatos, porque eu penso assim, daqui uns 20 anos a gente pode ouvir, né, e falar, nossa, olha isso aqui. Eu muero. Ou os nossos filhos, né, ouvirem. Eu estava falando com uma aluna minha e amiga, enfim, né, que também acompanhei o parto, o nascimento da filha dela, da Olivia. Ela vai vir dar o relato dela. E ela, cara, ela fez um diário da gestação, tipo, ela catalogou muita coisa, assim, sabe? E aí vai ter o podcast também, né? Em algum momento. E ela falou, e ela faz terapia, né? E ela falou assim, cara, isso aqui é tanto material para terapia, tipo, porque, cara, a gente não tem isso dos nossos pais, né? Eles não lembram muito. Meus pais tiveram 4 filhos, não lembram muitos detalhes, assim, né? E eu falei, cara, é real, assim, né? Porque você também, ela falou, depois você esquece, tipo, você não lembra que você estava com essa crise naquele momento da gestação, ou tal, né? E isso tudo reverbera na fase adulta, né? Ai, falando nisso, eu fiquei pensando esses dias, porque o parto, ele vai te mostrando mais e mais coisas com o tempo. Incrível, eu acho que é para a vida toda, né? Mas eu fiquei pensando como se repetem muitas vezes os nossos nascimentos com os nossos partos. Por exemplo, coisas diferentes, mas que ainda assim se repetem. A história que minha mãe sempre falou do meu nascimento, que eu demorei para nascer, que eu cheguei tarde, tipo... que eu cheguei tarde, eu tava tarde, tipo 10 dias tarde. E vai saber o que era o tarde dela, né? Tarde, e eles induziram ela com um negócio que eles deram, que eu suponho que era misoprostol. E foi tão forte que, tipo, desencadeou o parto, assim, muito forte. Foi, tipo, contracções muito fortes e salí. Sem preparação, então lacerou muito minha mãe. Então tem essa coisa de tarde, tem a coisa da laceração, sabe? São situações diferentes, mas reverberam a temática ali, né? Similares. Interessante isso. Muito bom, Guerita. Muito bom te ouvir. Foi maravilhoso ouvir de novo. Em português. A gente tá de rosas, as duas. As duas de rosinha. E teu português tá bom, você não esqueceu, não? Ótimo. Algumas coisas. Vamos falar da nossa novidade. Real, total. Vamos começar a jogar aí pro vento, né? A gente, a Gueira pariu, né? Então ela tá num processo aí de criação, processo criativo. E a gente deu uma parada, então, com os relatos, com, né, o movimento do Matrística, né, por esse processo dela. E agora veio surgindo até pela experiência dela, né, na gestação, o que ela sente que acompanhou ela na gestação, né, a prática de yoga, os mantras, né, o canto, a alimentação, tipo, um pouco de tudo, assim, que ela sente que acompanhou, umas meditações também que você ouvia, né, guiadas e tal. Ela falou, cara, por que a gente não faz um curso que ofereça isso para as mulheres, né? Algo que vá acompanhar elas durante a gestação, de coisas que a gente vai aprendendo e que a gente vai, né, usando também, né, a maneira como ela usou. Então a gente está bolando, está estruturando um curso para acompanhar as gestantes com essas práticas assim simples, básicas e que fazem toda a diferença justamente para esse contato, né, esse momento interno que é tão importante da mulher ter. Né? E então fiquem espertos que por aí nasce um cursinho, o primeiro curso da Matrística. E é isso, né? Fica bem então, Gueira. Você também, até Love a you. próxima. Love you. Vamos para o próximo, esperar o que será o próximo relato, tá bom? Tchau. Beijo. Beijos. Essa música linda que nos acompanha se chama Mientras te espero, de Soft Tot. Encuentro en este silencio
de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada, abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.